O Tribunal Superior Eleitoral exonerou um servidor após denúncias de assédio moral, inclusive por motivação política. Após a demissão, o ex-servidor procurou a Polícia Federal para denunciar supostas irregularidades na exibição de propagandas eleitorais da campanha de Jair Bolsonaro, que teriam beneficiado o candidato do PT, Lula. O TSE afirma que as alegações são falsas. Algumas rádios denunciadas pela campanha de Bolsonaro por terem exibido um número maior de propagandas de Lula responsabilizaram o partido do presidente pelo não envio das gravações. O servidor Alexandre Gomes Machado atuava no TSE no setor responsável pela coordenação das emissoras que disponibilizam as propagandas eleitorais no rádio e na TV. A exoneração dele foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Após o comunicado sobre a demissão, o servidor procurou a Polícia Federal para prestar depoimento. Ele disse acreditar que a exoneração ocorreu porque teria apontado falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita. Afirma que foi comunicado do desligamento da função 30 minutos depois de notificar a chefia sobre um e-mail da rádio JM Online, no qual a emissora teria admitido que entre 7 e 10 de outubro deixou de exibir em sua programação 100 inserções da campanha de Jair Bolsonaro. Em nota, o TSE informou que a exoneração do servidor foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política. O tribunal afirma que as alegações do servidor junto à Polícia Federal são falsas e criminosas e que seriam uma tentativa de evitar a sua responsabilização em um processo administrativo que será imediatamente instaurado. O Tribunal Superior Eleitoral informou ainda que nunca houve nenhuma informação do servidor sobre falhas de fiscalização na veiculação de inserções de propagandas eleitorais de qualquer partido. O TSE destacou também que as regras sobre a distribuição dos materiais de campanha no horário eleitoral estão em uma resolução da Corte. O texto destaca que, caso não seja transmitida a propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral, a pedido dos partidos políticos, dos candidatos ou do Ministério Público, poderá determinar a intimação da emissora para que transmitam a propaganda eleitoral gratuita. O advogado Alberto Rolo, professor e especialista em direito eleitoral, explica que não cabe ao TSE fiscalizar a exibição das inserções. A fiscalização não é o TSE que faz. A Justiça Eleitoral só faz o plano de mídia, só distribui o tempo de acordo com a lei. Mas a Justiça Eleitoral não tem como fiscalizar a veiculação dessas inserções e mesmo do bloco, se cumprir o tempo de cada partido faz a sua fiscalização e se houver algum prejuízo tem que imediatamente ir na Justiça Eleitoral e reclamar. A rádio citada pelo servidor, a JM-FM de Uberaba, em Minas Gerais, esclareceu que vinha recebendo diretamente dos partidos os materiais de veiculação na emissora, mas que no início do segundo turno, materiais e mapas que indicam horários de exibição deixaram de ser enviados. A rádio diz que acionou o Partido Liberal de Jair Bolsonaro, que resolveu a questão e que pediu orientação à Justiça Eleitoral. Neste e-mail datado de 25 de outubro, o grupo JM de Comunicação, dono da rádio, diz ao TSE que não recebeu os mapas de mídia referentes aos dias 7, 8, 9 e 10 de outubro e pede orientação sobre o procedimento em relação aos 100 spots. O caso ocorre depois da denúncia feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, de que rádios do Norte e Nordeste do país estariam dando prioridade à veiculação de inserções do ex-presidente Lula, prejudicando a campanha de Bolsonaro. Na noite desta terça-feira, a campanha de Jair Bolsonaro enviou ao TSE mais informações sobre a denúncia de favorecimento de Lula. O documento cita 8 rádios da região Nordeste. 6 delas já negaram irregularidades.
A Rádio Integração FM de Surubim, Pernambuco, disse que fez um levantamento e constatou divergências em relação ao que foi apresentado pela campanha de Bolsonaro. Outra rádio, a Viva Voz FM de Várzea da Roça, na Bahia, também disse que não recebeu o material de campanha da coligação de Bolsonaro nos dias 6, 7, 8 e 9 de outubro. O ministro-chefe da Casa Civil e um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro, Ciro Nogueira, afirmou que confia na análise do Tribunal Superior Eleitoral. Pode ter erros propositais, pode ter erros criminosos. Acho que o que tem que acontecer é que seja esclarecido. Eu acho que é o ideal, o próprio TSE fazer a sua análise, fazer as suas averiguações, conta com a nossa confiança, a confiança do país, e agora não pode se deixar nada sem ser averiguado, nada sem ser investigado. O PL, partido de Jair Bolsonaro, informou que todas as entregas de inserções foram feitas nos prazos e condições especificadas pelo TSE e que encaminhou os documentos comprovando as entregas para o setor jurídico da campanha. No começo da noite, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, indeferiu o pedido da campanha de Jair Bolsonaro para investigar supostas irregularidades na veiculação da propaganda eleitoral. Moraes afirma que não foi apresentada documentação suficiente para comprovar as alegações e diz que a metodologia indicada pela campanha de Bolsonaro para auditar a veiculação das inserções contabiliza apenas a programação de rádio pela internet, que não necessariamente veicula propaganda institucional obrigatória. Na decisão, o presidente do TSE aciona o procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, para apurar possível crime com a finalidade de tumultuar o segundo turno por parte da campanha de Bolsonaro. Alexandre de Moraes ainda determinou envio do caso para o Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que investiga a ação de uma milícia digital contra a democracia.